Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Como Maria, e essa é a nossa melhor parte, onde a gente vai buscar da palavra de Deus para trazer realmente luz para os nossos dias, que a gente aprende muito aqui com vocês também. E o propósito aqui não é pregar, né? Como de praxe a gente sempre fala e orienta que o objetivo aqui nosso é simplesmente falar do que Deus tem feito em nossas vidas e Ele pode fazer na sua também. E para quem não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro. Essa é a minha co-host, minha digníssima esposa, Miss Lena. Olá, pessoal. Olá a todos. Sejam bem-vindos aqui. E hoje a gente quer compartilhar com vocês. A ideia do Como Maria é trazer versículos, ensinamentos bíblicos para o nosso dia a dia, de coisas que a gente passa no nosso dia a dia, que a gente vivencia, né, no dia a dia, que você pode estar passando por aí, e que a Bíblia nos orienta, ela nos traz luz sobre aquilo, nos traz caminho sobre coisas que não enxergávamos, não entendíamos, mas que ela esclarece todas as coisas, né? Sem dúvida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Elias. Eu, particularmente, não conheço tanto da história de Elias. Quem vai conduzir mais nos dias de hoje é a Mi. Mas muito do que ela me passou, eu já vejo que tem grandes aprendizados que poderia ser usado no meu dia. Então a partir daí, Mi, o que a gente vai ler hoje? Bom, a gente vai ler, dar uma passada pela história de Elias, desde quando ele venceu os profetas de Baal. E aí a gente vai trazer um contexto para o dia a dia que a gente vive. Quantas vezes a gente toma decisões erradas ou a gente toma decisões por impulso por estar cansado? Então, o tema desse episódio de hoje é pessoas cansadas tomam decisões erradas. E a gente vai ver isso muito claro aqui na história de Elias. Porque, trazendo um pouco já o contexto da história dele, Elias, ele foi afrontado pelos profetas de Baal, porque a gente sabe que existia em Israel, nessa época, a idolatria ela estava muito forte. E os profetas de Baal são aqueles que adoravam e idolatravam, e viviam na idolatria e se diziam ter poderes. Então houve um desafio no Monte Carmelo, onde Elias contra esses homens, e eles invocaram e oraram ao Deus deles, de pau, de pedra, de pau, e ele invocaram e nada aconteceram. E quando Elias, ele invocou a Deus, o fogo desceu do céu, consumiu tudo, e ele venceu ali, e foi visto quem era o Deus verdadeiro. Então ficou provado que aqui a gente pode ver, ó, em 1 Reis 18:39, ele diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então aquilo foi provado, que Deus ele era o soberano sobre todos. Só que aí, o contexto dessa história, o povo de Deus, eles estavam desviados. E Elias acreditou que com tudo aquilo as pessoas viram o poder de Deus, ia haver uma conversão sincera, ia haver uma transformação. Mas não foi o que houve. Não foi o que aconteceu, porque você pode acompanhar aqui no 1 Reis 19:10, diz assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Isso quem fala é Elias. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Então, os filhos de Israel, eles voltaram para a idolatria. É aquele famoso, né, Dinho, que a gente estava falando ontem, sobre o porco que volta para o lamaçal. Eu tava lendo essa semana, Tiago. E Tiago, toda a Bíblia, né? Uma boa parte da Bíblia ela fala sobre, principalmente no Novo Testamento, ela fala sobre aqueles que estão limpos, limpos-se mais, e aqueles que estão sujos, sujos-se mais. E o que Tiago fala é que aquele que vem para o caminho do Senhor e se desvia dele, melhor que não tivesse conhecido. Porque a verdade e a palavra de Deus nunca habitou nele, né? E aí ele dá uma parábola, na verdade um direcionamento ali, que ele fala que o cachorro voltou ao vômito e assim o porco ao lamaçal. Ou seja, aquele que se foi limpo, voltou e se sujou de novo no seu vômito, nos seus pecados, nas suas concupiscências. É uma palavra que eu tenho ouvido muito recentemente. E isso faz com que a gente se afaste da glória de Deus. E muitas vezes, não é somente que nós não estamos na palavra,
mas a gente, num dia ruim, ou então, não necessariamente você precisa ser descrente para você ser comparado aos filhos de Israel. É isso que eu quero dizer. Você não precisa ter saído realmente lá para fora e conhecido o É que mundo. até mesmo a idolatria não é só adorar a deuses ali em si. Tem outro tipo de idolatria. Você pode Sim. adorar uma Artistas. coisa, uma pessoa, um ente querido. Você pode se adorar. Você pode colocar você em primeiro lugar. Isso tudo são formas de idolatria. Quando Deus ele não está no lugar que ele tem que estar. Quando Deus ele tem que ser o primeiro na nossa vida e nós colocamos outras coisas como prioridade. Isso é uma idolatria. Isso é realmente tirar o lugar de Deus, né? Idolatria ela é isso, tirar o lugar que é de Deus. Sem dúvida. E isso eu faço, eu vejo muito no nosso dia a dia. Se nós não formos atentos, eu repito, coisa que eu falei no último episódio, tem tantas distrações que tiram o lugar de Deus e facilmente você coloca outra coisa no lugar. Um desejo da carne, um hábito, uma coisa que você quer muito no seu dia a dia, uma coisa que você quer alcançar, e você vai sobrepondo essas coisas no seu dia, quando na verdade não sobra mais espaço para Deus, não sobra mais espaço para você ter essa comunhão, ter essa proximidade. E esse é o papel do inimigo, distrair. E aqui, na própria passagem que você falou, os filhos de Israel, eles já estavam distantes, né? Com menos distrações do que nós temos hoje, mas com outros tipos de provação, eles se afastaram. E uma das coisas assim é quando a gente cria expectativas, né? A expectativa sobre coisas, ela é muito ruim. Por exemplo, Elias, ele tinha uma expectativa. Ele tinha a expectativa que quando o povo visse aquilo, o povo todo ia se converter. Ele criou uma expectativa sobre aquilo e ele se frustrou. E quantas vezes a gente crê, não, eu vou fazer tal coisa e um familiar meu vai mudar, ou eu vou investir em tal lugar e aquilo vai explodir, ou eu vou fazer, ou eu vou orar aqui a semana inteira e eu vou estar nas nuvens e muitas, ou coisas assim que a gente cria tantas expectativas que são nossas e que, quando não acontece como a gente criou aquela expectativa, gera uma frustração, né? Paulo fazia muito isso, né? Ele falava, Senhor, estou pregando, né? E muitas das vezes esses questionamentos, e é diferente, né? Entre você murmurar e você levar questionamentos para Deus, né? Eu creio muito nisso. Quando você cria uma expectativa sobre uma coisa que foi direcionamento de Deus e você não sabe por que aquilo está acontecendo, e você chega até a Deus, se aproxima e fala, Senhor, eu vim, pus esforço, fiz acontecer e mesmo assim não aconteceu. O que falta, Senhor? Por que que não está tracionando como deveria? Por que que não está acontecendo como o Senhor me direcionou? E isso Paulo fez muito na sua trajetória. E é diferente de eu falar assim, nossa, é uma murmuração, né? Isso não dá certo, isso não vai para frente. Isso é a murmuração e a gente tem que se atentar a isso. Né? Para que nós também não venhamos a ser destituídos sobre o que Deus colocou sobre nossas vidas. Porque é possível. Pode acontecer, tá? Então isso realmente é uma coisa que pode acontecer nos dias de hoje. E dando continuidade aqui na história de Elias, né? Elias ele estava frustrado, cansado, cansado de ver o povo idolatrando, cansado de tudo, achando sem expectativas, sem forças. E nesses dias que a gente está cansado e vem um problema. Aí que a gente, às vezes, é onde vem as atitudes erradas. Porque você já tá cansado, você já tá frustrado, você ai, já, tipo, não vê mais esperança. Aí vem mais um problema e você fala, ah, não, mais um não. Aí você se rende. E foi o que aconteceu com Elias. Elias estava cansado. Aí ele recebeu uma ameaça de Jezabel, que era a rainha, né? Falando que ela soube do que aconteceu ali, chegou até ela e ela mandou uma carta com ameaça para Elias, falando que ele ia morrer, que ele não ia passar do dia seguinte e que estava decretada a morte dele. Elias tinha acabado de vencer 450 profetas, ele viu o fogo descer, só que ele estava cansado, então Elias fugiu. E isso acontece também quando nós olhamos mais para o nosso problema do que para Deus. Cara, porque assim, uma coisa eu vejo, quando Deus te deu um direcionamento e você por alguma forma olha para o problema e não vê Deus, primeiro que você está, infelizmente, a gente comete isso muitas vezes, a gente está negligenciando tudo que Deus fez por você, né? E a partir da, e aí você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque
Deus, ele não é um Deus que muda, é um Deus único, ele não muda, mas ele se movimenta. Então eu acredito que você tem que ter ponderar muito bem as questões, porque pode ter coisas que Deus colocou na sua vida que era para uma fase, uma etapa da sua vida, como tem coisa que ele colocou na sua vida que é para você pôr força naquilo, que é um Sim. projeto dele. Então, isso a gente tem que ponderar muito, muito. Se entender se aquilo realmente é uma coisa que você precisa continuar ou se aquilo é só uma fase. O que você jamais deve fazer? É olhar para o problema e colocar ele acima do que o seu Deus te disse. E eu vejo Que é o que que eu vejo que a gente nessa. tem que tomar E isso tem cuidado. muita razão, você tem total razão nisso, porque eu vejo que aqui, nesse ponto que Elias viveu, e que muitas pessoas, e que eu também, o que a gente já vive isso também na minha vida, que são pontos que você não cuida, é aqui que nasce uma depressão. É nesse ponto, porque Elias, ele fugiu para um deserto. E quantas pessoas elas estão fugindo e entrando numa depressão tão profunda porque tá sobrecarregada, cansada, vem mais um problema, tá olhando para o lugar errado, tá vendo, tá sentindo medo e foge, porque Elias ele fugiu para o deserto e ele falou assim: "Já basta, Senhor. Tire a minha vida." Ele chegou a pedir a morte. Elias, quem conhece a história de Elias sabe o quão incrível Elias ele foi. O Por quão meio de Deus, de incrível Jesus. ele foi na história dele um profeta muito usado por Deus. Muito usado por Deus naquele tempo. Ele foi fiel a Deus em tudo. Ao ponto dele pedir a morte. Quantas pessoas que são pessoas boas, que acreditam em Deus, que já viu o poder de Deus e hoje está preso numa depressão? Está preso dentro de uma caverna, está preso dentro de um sentimento de medo, de angústia, de impotência, de incapacidade. Por conta disso. E foi o que aconteceu com Elias. Ele se viu incapaz, impotente, e ele só queria fugir para a caverna. Ele só queria sumir. Ele só queria tipo, sumir de tudo aquilo. Ele chegou ao ponto de pedir a Deus: tira minha vida. Às vezes a gente também tem esse problema, né? A Uhum. gente querer sumir, querer realmente se afastar, quando na verdade um dia a gente orou por aquilo, né? É verdade. Quando um dia você é o lugar onde Deus te colocou, foi o lugar onde Deus é porque eu acho que toda a responsabilidade, quando Deus ele te põe em uma missão, num propósito ou te dar algo para você cuidar, ela vem com o peso da responsabilidade, né? Ela traz um peso de decisões, traz um peso extra que se eu não fôssemos capazes, se Elias não fosse capaz, Deus não teria colocado sobre ele. Deus, ele fala que ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Então, automaticamente, quando ele escolhe, ele traz capacidade. Então, se tá pesado, você pode ter certeza que é a capacidade que você pode suportar. Então, aquilo era a capacidade que Elias podia suportar. Só que, se você não tá olhando para o lugar certo na hora certa, isso pode gerar uma reação muito ruim. Isso é muito verdade. Você falando aqui, eu só me pego pensando o quanto às vezes a gente coloca problemas acima de Deus. E o quanto às vezes a gente subestima também. Porque Deus encontrou em você, muitas das vezes, né? Eu posso falar de mim, um coração quebrantado, uma pessoa que quer genuinamente mudar, uma pessoa que quer genuinamente servir, e aí a gente se esquece. O problema do ser humano é que nós esquecemos. Uma boa parte da nossa vida a gente faz as coisas para Deus ou com um propósito genuíno, e é o que Deus também na sua carta, ele fala às igrejas, né? Jesus Cristo fala às igrejas, né? Volte ao primeiro amor. Porque no primeiro amor tudo era genuíno, era real, a vontade de servir era real. E aí, com as coisas, com as turbulências da vida, a gente vai se esquecendo disso. E como que foi essa questão do Elias? E aí é onde Deus, ele de novo vem de uma forma maravilhosa. E, e Deus ele apareceu, o anjo apareceu para Elias, né? O próprio Deus, né? Através ali, apareceu para Elias e fez ele aqui, ó. Disse para ele, entrou dentro da caverna que ele estava ali. Falou: "Levanta, Elias." Deu pão para Elias, mandou alimento, mandou comida para Elias e falou: "A sua caminhada ainda é longa." Ou seja, a luta não parou. Você ainda tem, eu ainda vou te usar. É só um dia ruim. Levanta desse dia ruim e segue.
que ainda o propósito, ele continua. E Deus, ele falou, mostrou para Elias que havia ainda em Israel 7.000 homens que não havia se dobrado. Ou seja, Deus mostrou para ele os motivos pelos quais ele ainda tinha que lutar. Então, quando você está na caverna, em meio a uma depressão, triste, angustiado, Deus ele traz para você, na memória, coisas que você ainda tem motivo para lutar. A sua família, a sua casa, o teu propósito, pessoas para ajudar, você ainda precisa. Você precisa levantar daí, porque ainda existem motivos para você lutar. Então é isso que Deus ele faz. Quando ele tira uma pessoa de uma depressão, Deus ele cuida e Deus ele mostra os motivos reais que você ainda tem para lutar, né? E assim, quantas coisas boas Deus tem preparado para aqueles que amam e servem a Deus, né? Uhum. E a gente, eu falo por mim, a minha busca diária hoje é para não se desviar. É a oração que eu mais faço, é para manter os passos firmes. O pessoal tá sempre acompanhando minha oração aqui, o time, a mim, e a minha oração é sempre a mesma, que nós não venhamos a se desviar, nem à Uhum. esquerda, nem à direita, mas seguimos como Paulo seguiu em direção ao alvo. Porque é muito fácil nos dias de hoje você confundir propósito com proposta, fé com medo, né? E a Bíblia todo momento está falando sobre essas questões. Quando o diabo tentou Jesus, ele deu uma proposta para Jesus, mas Jesus tinha um propósito. Ele não trocou o propósito dele pela proposta que a partir dali parecia ser o melhor caminho. Porque quando Jesus Cristo negou a proposta do diabo, ele não transformou a pedra em pão. Os anjos vieram até ele, mas foi no tempo dos anjos. Então ele assumiu ali um papel de que não era ele que iria resolver o problema. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente, por medo de demorar a ter o retorno do propósito, a gente aceita a proposta. E quando a gente rejeita a proposta, a gente também se sente injustiçado porque não teve resultado. Pô, senhor, rejeitei a proposta do inimigo, eu vi que era uma proposta, mas eu estou sem resultado, né? E se frustra, se perde, e isso faz com que você acaba não desfrutando do que Deus tem na sua vida. Outra coisa que acontece muito, uma prova disso foi Pedro andando sobre as águas, é que Pedro acreditou realmente, genuinamente, que era Jesus Cristo vindo ali sobre as águas. E ele falou, Senhor, permita que eu vá até ti. E ele pode vir. E quando ele começou a ir com fé, ele foi. Mas quando ele viu o balançar dos ventos, as Circunstâncias, né? circunstâncias adversas sobre ele teve medo. Uhum. E quando você tem medo, automaticamente você perde a fé. E quando você perde a fé, você acaba sendo sucumbido pelas circunstâncias. Na Bíblia para mim, é uma das principais provas de que a fé ela tem que ser inabalável. E uma coisa que eu falo em casa hoje é que nós não estamos prontos. Eu não acredito que nós estamos prontos para passar a prova da igreja. Então nós precisamos se aprofundar na palavra, precisamos criar essa fé. Sair do raso, né? Irrepreensíveis, como diz Paulo, como diz Tiago, como disse João, Pedro, todos eles falam, sejais irrepreensíveis. O que é ser irrepreensíveis? Ser irrepreensíveis é ter a fé tão alicerçada, tão firme dentro do seu coração, a ponto de não ceder, independente das circunstâncias. Porque é muito lindo a história de Elias, de Paulo, de João, de Pedro, mas vamos pegar o quanto eles padeceram pela palavra de Deus. Uhum. Paulo foi preso, João foi preso, Pedro foi preso, chicoteado, mortos, né? E às vezes nós estamos cedendo hoje a coisas da carne, que para os heróis da fé foi uma coisa assim, foi uma das primeiras coisas que eles cederam. Paulo nunca casou. Há quem diga que o espinho na carne de Paulo era mulheres, entre outras coisas, nós não sabemos, a Bíblia não dá embasamento sobre isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você está disposto a se aprofundar nessa palavra? Porque a promessa, ela é incrível, e a guerra já foi vencida, Uhum. mas você vai ter que travar essa batalha. E é uma batalha que é igual você falou, se você não tiver profundo, você não tiver atento, você não souber.
e lembrar, que foi até alguns episódios que a gente disse, trazer à memória o que traz esperança, realmente combater contra aquilo, eu vejo que hoje a maior luta do mal é nos levar para lugares ruins. É levar para certos lugares, nem sempre são lugares físicos. Deus ele tem me falado muito sobre emoções ou coisas ou atitudes que nos levam para certos lugares. E eu tenho travado certas lutas que é, tipo, eu não quero ir para aquele lugar. E não é nem um lugar físico, é um lugar dentro de nós. É um lugar ali, Emocional, emocional. E são sentimental. lugares que você vai, que certas atitudes te levam, e é uma luta. Eu falo, eu não vou para esse lugar. Eu não vou para esse lugar. Lugar não me cabe. Esse lugar ele é ruim. Então você trava dentro de você uma batalha para você não ir para aquele lugar. E eu por muito tempo eu pensei na minha vida, eu falava assim, falava, não é possível uma pessoa que crê em Deus ter depressão. Não é possível uma pessoa. E Elias aqui ele mostra o caminho para você ter uma depressão. É você deixar de olhar para Deus, você começar a querer fugir de problemas, você entra numa depressão, numa solidão, num isolamento muito grande e que te faz esquecer de tudo que você viu e viveu. Então, hoje eu acredito muito que quando a pessoa ela entra nesse caminho, é que ela realmente ela precisa. O amor de Deus, cara, ele me surpreende tanto. Porque Deus ele se manifestou no momento que ele precisava se manifestar, ele se manifestou como fogo, consumiu tudo. Só que quando ele foi falar com Elias, ele não chegou cobrando, não chegou condenando. Levanta daí, quem você pensa que é? Você não viu o que eu fiz ali? Não, Deus ele falou, levanta e come. Tocou nele e falou, levanta e come. Era o que ele precisava naquela hora. E aí depois falou, levanta e come, porque o caminho será sobremodo longo. E depois ele caminhou 40 dias, né, até o Monte Horebe. E lá Deus ele se manifestou com um sussurro suave. Então, naquele momento, Deus ele foi uma voz suave e falou para e lembrou Elias que haviam 7.000 homens que não havia se curvado. E aí, dali em diante, Elias ele comandou esses 7.000 homens. Eles venceram, fizeram muitas coisas e trouxeram bastante resultados. Mas Deus ele falou: você não está sozinho. Então, Deus ele se manifesta na nossa vida de diversas maneiras. Então tem hora que Deus ele vai ser aquele sussurro suave, te lembrando que você não está sozinho, lembrando dos seus motivos, lembrando quem é Ele. E não importa o estágio que você esteja hoje, se você está dentro de uma caverna, se está escondido, se está em depressão, se está desiludido, frustrado, não importa. Deus, ele é esse sussurro suave, essa mão estendida, é o levanta e come e vamos, sabe? Porque naquele momento Elias ele não tinha força para ir sozinho, se Deus ele não tivesse aparecido para Elias, ele teria ficado naquela caverna provavelmente. Ele não encontraria essa força sozinho de se levantar de lá, né? E esse sussurro suave muitas vezes ele vem através desse podcast. Se ele chegou até você nesse momento, é o sussurro suave de Deus no seu ouvido falando que tem jeito para você. É através de uma palavra, através de algo que você escuta, através de algo que você é a voz de Deus falando, levanta e sai daí, né? Levanta e anda, né? E caminha e... A Porque vida muitas... continua, né? Sim, cara, você falando aí, eu fico pensando nisso. E assim, toda oportunidade é oportunidade para nós se aprofundarmos na fé, sabe? Eu creio que o seu medo tem muita intimidade com o seu propósito, sabe? Onde que você tá sentindo medo na sua vida? Aonde que você realmente tá travado? Ali é onde você precisa pôr mais força para que você consiga exponencializar. E o ato de coragem que muitas das vezes te falta. É, porque o medo ele vem travar propósitos, né? Sim, sim, Pedro mesmo. Eu falo, para mim é o melhor exemplo. Pedro caminhando sobre as águas, ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele tinha um caminho, ele tinha um ponto de chegada. O medo dele foi extremamente próximo do propósito dele. E as Uhum. circunstâncias sucumbiram e ele afundou. Então, isso atrapalha os escolhidos. E você acha que o melhor caminho para a pessoa identificar é ela conseguir sair desses lugares e não deixar o medo?
consumir, até mesmo quem ou está sendo consumido ou está nesse caminho. Porque o que acontece? Se eu identifico os meus medos, é mais fácil combatê-los, entender o propósito, ou eu entendo o propósito e encontro os medos. Eu acredito que assim, o medo, ele geralmente vem antes do propósito. E o propósito, por que que eu acredito que o medo vem antes do propósito? Porque o medo ele já é intrínseco seu. Aquele lugar que você sente que você gostaria de ir, ali ele já tem muita intimidade com o seu propósito. Às vezes não é o seu propósito específico, né? E hoje a palavra propósito ela ficou muito marcada por conta disso, né? Mas o propósito não necessariamente é uma linha de chegada a um ponto único. Porque o seu propósito você vai se descobrindo, ele vai se aperfeiçoando, o ponto de chegada vai se renovando, porque Jesus Cristo renova suas forças, te dá novos caminhos, né? Mas eu acredito que onde o seu coração está queimando ali, é um lugar onde você precisaria ir. Uhum. E a partir da onde seu coração estava queimando, também vem medos de coisas do passado, de erros, de coisas que eu não alcancei, de coisas que eu não consegui, Frustrações frustrações passadas. que nem eu muitas vezes acredito que eu sou capaz de ir, né? Que foi o que aconteceu com Pedro também. Pedro, não foi só as circunstâncias externas que tirou ele do alvo de Jesus Cristo. As pessoas falam dos ventos, mas emocionalmente ele deixou de crer, ele deixou de acreditar. E aí ele provavelmente, não posso falar por ele, mas acredito que quando ele deixou de acreditar que era possível, ele também deixou de acreditar que ele conseguiria. Até porque a fé, ela é a certeza de coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Acho que é algo assim. Então, o que acontece? A fé, eu falo que ela é um sexto sentido. Ela contraria todo o sentido natural. Igual você falando, às vezes a gente tem referência de frustrações, porque isso, fisiologicamente falando, cientificamente falando, é comprovado que a gente busca referências em acertos e erros passados. Então, se você quer fazer um exercício hoje, o seu cérebro, ele vai buscar referência do dia que você não foi para academia ontem e vai te falar, você não vai hoje também. Se você não venceu hoje, para o amanhã o seu cérebro ter a referência do que você conseguiu hoje, por isso que é um dia após dia, é construído. Então eu fui hoje. Quando eu for amanhã, eu falo, não, se eu já fui hoje, eu vou conseguir hoje. Se eu já fui ontem, eu vou conseguir hoje também. E a gente tem que lembrar que a gente tem a carne. Isso. E a carne, ela também te joga para baixo todo o tempo. É. Quantas vezes você consegue condicionar um hábito, criar um hábito, e mesmo assim você começa a algum momento a sua carne te pega despreparado, te pega desatento e você negligencia. É que o nosso corpo em si, a nossa vida foi feito para nos poupar, né? Nos poupar de gastar energia, nos poupar de coisas que nos desgastam. Caídos, Na né? verdade, Caídos. Nós temos uma tendência mal, biologicamente, o seu organismo, o seu corpo foi programado para você poupar não se força. desgastar. Mas, cara, tem muito mais do que isso, eu acredito. Eu acredito que, através do pecado, tudo isso entrou junto. Entrou a vontade de sobressair em cima do outro, de trabalhar menos que o outro e ganhar mais do que o outro. A gente foca no benefício, mas não foca no processo. Uhum. E só tem benefício, só tem conquista depois do processo. Se você não tiver alinhado com o seu processo, e se você não tiver disposto a padecer no seu processo, quanto for necessário, você não vai alcançar o objetivo. E a Bíblia, ela veio para contrariar tudo isso. A fé, ela veio para contrariar tudo isso. Ela nos ensina a ter prazer em carregar a Que é o cruz. verdadeiro caminho, né? Ter prazer no processo difícil. Ame o processo. Ter prazer nos dias difíceis. É você ter prazer nesse processo. É você aprender a construir do zero de forma a edificar realmente se edificar de uma forma concreta, por mais que é mais difícil, é a casa construída na areia e a casa na rocha. É muito mais fácil construir na areia, porque você não tem que cavar para criar alicerces. É muito mais fácil você cavar numa areia do que numa rocha. Só que qual vai permanecer mais firme? Então é um processo, a Bíblia ela veio para nos ensinar que o processo ele é mais difícil. Para você se manter firme, o negócio é mais difícil. É interessante não tem você falar atalho. essa analogia, porque tem essa passagem mesmo que fala, né? Construir a sua casa sobre a rocha, né? Mas, cara, como que você vai pôr um fundamento dentro de uma rocha? Cavar muito. Não, e assim, você vai ter que quebrar pedra. Vai ter Então, que assim, quebrar pedra. é uma coisa que remete muito à vida em Cristo. Quer dizer que você vai sofrer? Não é isso. Mas quer dizer que você precisa se você quer matar a carne. resultados consistentes, você Matar a precisa carne. de esforços diários. E hoje, o que mais a nossa carne quer, menos esforço e mais resultado. E assim,
se cansa. Na trajetória você se cansa. E quando a gente se cansa, como Elias fez, nós precisamos renovar as nossas forças. Você E, às vezes tá cavando pedra ali, né? Cavando na rocha e pode cansar. e quando você cansa, como que se renova as forças? Eu acredito que para renovo de forças é só o resultado. Eu acredito que a pessoa que está cansada, ela precisa de um resultado. E o resultado não é o objetivo, mas é um resultado naquele momento dela. Então, é o resultado que ela descansou, negligenciou, vai causar na vida dela. Se você tá ok com isso, sabe? E, além disso, o renovo também vem da palavra de Deus. Eu acredito muito que esse renovo, quando você tá cansado ali no processo, para você não fazer e ter atitudes erradas, como foi a de Elias, cara, é lembrar de tudo, é você parar, refletir um pouco, lembrar quem é Deus, lembrar quem é você. Cara, porque hoje em dia a nossa vida, às vezes, ela se torna uma rotina tão grande que eu falo que é uma dificuldade muito grande que eu tenho de ir profundo. Você já tem isso, você já consegue mergulhar profundo nos seus pensamentos de uma forma que ele vai, tipo, ele vai sempre bem profundo. Dá pra ver que você é muito assim. Eu já não, pra eu conseguir mergulhar nesse profundo, fazer essas reflexões, eu tenho que realmente querer parar e falar, eu preciso pensar. Porque senão eu fico muito no automático. E é um erro de muitas pessoas. Quando você tá muito no automático, é muito mais fácil de você esquecer certas coisas. Ancorar. Uma coisa que a gente precisa fazer é ancorar os nossos pensamentos. Então, para mim, funciona porque realmente eu vou avaliar. Eu tenho esse, não sei se é um dom, mas eu consigo ver passos à frente, eu consigo ver aonde aquilo vai parar, eu consigo ver Muito. aonde aquilo vai levar. Então, eu consigo antecipar movimentos. Isso faz com que eu consiga enxergar aonde o meu caminho vai me levar. E eu falo, opa, e aí qual que é a minha luta? Porque às vezes, ainda assim, eu falo, não, mas o meu sentimento. E aí eu tenho que matar o sentimento, estrangular ele, puxar a minha razão de volta e falar, não, pera, volta. E aí, pra puxar a razão, não é fácil, por quê? Porque quando você puxa a razão, você tem que puxar um perdão, você tem que puxar um errei, você tem que puxar olha, desculpa, vamos refazer, vamos tomar prejuízo pra fazer tudo de novo. E isso custa. É. Mas você avaliando, se você tem esse poder de avaliar, você vai ver que ainda é melhor do que você seguir nesse caminho que só vai te afundar mais e o prejuízo, independente das circunstâncias, vai ser muito maior. Aquela pessoa que não consegue fazer essa análise, ela precisa ancorar os pensamentos. E como ancorar os pensamentos? Seja a pulseira que eu tô usando, e vi que o Gabriel já começou a pôr a dele ali também, né? Então, tipo, isso são coisas que vão te ancorar no seu dia. Vão fazer com que você. Opa, pera. Eu me comprometi. Eu falei. Se eu falei, eu volto. Né? E aonde você vai ancorar isso? No que te motivou a se iniciar. Se um dia, uma oração que eu fiz, eu nunca esqueço. Senhor, nunca me deixe voltar para os lugares que chorando eu pedi para o Senhor me tirar. Nossa, isso é muito forte. Então, a mesma coisa é nunca me deixe sair dos lugares aonde eu chorando pedi para o Senhor me colocar também. Né? Quantas vezes a gente pediu uma família? Quantas vezes a gente pediu uma pessoa? Quantas vezes a gente pediu filho? E aí você vai negligenciar, você vai ficar triste porque o seu filho tá dando problema? Pera, mas você pediu isso. Então, junto com a chuva, vem a lama, vem a barragem. E você tem que aguentar essa pressão, faz parte do processo. E para isso, nada melhor do que o seu propósito, o seu objetivo, ou o que te fez movimentar para te ancorar. Porque para quem tem dificuldade, assim como eu, de ir tão profundo e tá esses 2 passos à frente, porque ele fala isso é real, eu vejo, eu convivo e eu vejo que ele tá sempre a cabeça dele tá sempre muito à frente, tá muito mais profundo, tipo, ele consegue captar as coisas muito mais profunda na essência. É dele, é um dom, eu falo que é dele, é um dom real, que eu não E eu consigo. descobri recentemente que é um fardo também. Ao mesmo tempo que é um dom, a cabeça tá sempre à frente, então ele tá vendo coisas que as pessoas não estão vendo, então é meio que solitário tá ali 2 passos à frente, né, às vezes, porque Total. então, o que que acontece? Quando eu não tenho esse hábito, mas é você separar momentos, é você separar pontos gatilhos para te lembrar disso, é você conseguir trazer sempre a sua memória da onde você veio, separar tempos para refletir, separar para você lembrar do amor de Deus na sua vida. Se Elias ali ele tivesse parado 1 minuto e lembrado, cara, Deus fez fogo cair do céu,
Ele estava olhando para o povo que não se converteu, mas ele não estava olhando para o Deus dele. Então, se você parar para pensar um pouquinho, você vai sempre lembrar de você não vai deixar essas coisas, o problema, te sufocar e você vai conseguir renovar suas forças. Isso eu tenho certeza. E com isso a gente vai chegando ao fim. Se a pessoa quer fazer parte disso, como que ela faz, né? Só seguir a gente nas redes sociais ali, como Maria, _ melhor parte. Segue a gente, compartilha esse episódio com o maior número de pessoas, Que precise, que você sinta que pode precisa. ser interessante pra ela. Porque hoje a gente vê que a depressão ela tem sido o mal do século e muitas vezes aqui a gente mostrou o início de uma depressão, o durante e como sair dela. Então, se você tá passando por isso ou conhece alguém que tá passando por isso, compartilha esse episódio com essa pessoa, porque vai ser muito importante. E, claro, se você quiser dar um como Maria Flix, você pode acompanhar os episódios que vai estar aparecendo no card aqui. Temos muitos episódios aonde nós mostramos coisas que Deus tem feito nas nossas vidas e pode servir para você também. Com isso, nós vamos ficando por aqui e tchau! Até a próxima.